Bom dia, pessoal. Nossa aula, então, tem início na apostila na página 73, certo? A abertura ou slide. O primeiro trecho de uma notícia chama-se abertura, também conhecida como slide. Deve apresentar um resumo da notícia, isto é, deve informar o que aconteceu, com quem, onde, quando e, se for o caso, o porquê. A abertura deve manter o interesse do leitor para que ele leia o texto até o fim. Então, essa atividade é a continuação daquele texto que nós limos a respeito dos adolescentes que ficaram presos em uma caverna, certo? Lá na Tailândia. 6.5. Responda as questões com base nos parágrafos seguintes, com exceção do último. Letra A. Por que o complexo de cavernas estava alagado? Então, pessoal, o que leva a algum lugar a ficar alagado? Por que motivo, certo? Letra B. Quais as pistas que permitiram a conclusão de que o grupo estava preso no complexo da caverna? Alguma coisa ele indicou, tinha alguma coisa ali perto, foi deixado alguma coisa lá, certo? Esse tipo de informação que vocês têm que verificar. Letra C. Quais as providências que estavam sendo tomadas para o resgate do grupo? Então, também tem ali no texto o que aconteceu para poder tentar tirar eles de lá, certo? Letra D. Que hipótese foi formulada para tentar explicar o fato de o grupo ter entrado na caverna? Onde se imaginou que esse grupo estivesse? Então, o que aconteceu? Eles chegaram até lá para se proteger de alguma coisa? O que aconteceu, certo? Que informações foram fornecidas sobre o complexo de cavernas? Apareceu qual que é o tamanho dela, se pode entrar visitante, se não pode, se ela fica fechada, se ela fica aberta, se fica, em qual período que ela fica. Página 74. O corpo. Após a abertura, a notícia deve apresentar detalhes que informem o leitor sobre aspectos importantes do que está sendo retratado. Quem está redigindo deve se preocupar em informar e manter o interesse do leitor para que ele leia o texto até o fim. 6.6. Qual a informação apresentada no último parágrafo? Qual que é a informação? Apresenta o quê? Do país, um fato. Qual fato que é esse? Certo? Fala de alguma crença. O que fala? 6.7. Do seu ponto de vista, que impacto essa informação pode causar no leitor? Você acha que o leitor fica mais sensibilizado com isso por causa do sofrimento das vítimas? Vocês acham que não? Certo? O fecho. O último trecho de uma notícia ou artigo chama-se fecho. Até agora você já sabe que o texto deve atrair o leitor através do título, manter o interesse do leitor através da abertura, conseguir fazer com que o leitor chegue até o final através do relato de detalhes importantes nos trechos intermediários. O fecho deve ser muito bem planejado e redigido para que o leitor fique com uma impressão marcante daquilo que leu. Se o fecho for interessante, provocar algum impacto, o leitor provavelmente vai se lembrar do texto por um bom tempo. O fecho geralmente traz um desfecho de uma história ou uma conclusão sobre o que foi relatado. É interessante que ele traga uma surpresa, como uma informação importante que não foi mencionada nos trechos anteriores, pois se o fecho só trouxesse repetição do que já foi dito, ou melhor, lido, as pessoas não leriam o texto até o fim. De preferência, essa surpresa deve ser revelada no final. Partindo para 6.8. No texto, aparece o nome do seu autor? Esse autor participa do acontecimento? Em sua opinião, por que isso acontece? Então, pessoal, vocês viram essa informação? Tem alguém assinando esse texto lá? Por que vocês acreditam que aconteceu isso? Tem alguma objetividade? O que importa é o quê? É o fato que aconteceu ou as emoções do autor no texto? Qual que é a opinião de vocês a respeito disso?
Depois, pessoal, temos aqui a 6.9, que vocês têm que ler esse pedacinho aqui para conseguir fazer a atividade aqui do finalzinho, certo? Para colocar quais as respostas que são verdadeiras, certo? Depois nós temos aqui a página 76, falando também sobre notícia. Você vai ter que fazer o quê? Examine a lista de palavras abaixo, retiradas do texto. Distribua essas palavras nos retângulos, considerando o critério transcrito a seguir. Todas as palavras dentro do retângulo devem obedecer à mesma regra de acentuação. Então, nós temos aqui as listas de palavras e temos aqui a palavra nós, também, Tailândia, quilômetro e país. Vocês terão que fazer o quê? Pegar e separar dentro de cada retângulo as palavras que obedeçam a mesma regra de acentuação, regra que nós já vimos nas outras aulas, certo? Vocês terão também que fazer a leitura desse texto seguinte, certo? E responder a atividade da página 80, certo? 7.1. Examine o primeiro trecho da reportagem logo após o título auxiliar. Em linhas gerais, esse trecho ele apresenta um resumo. Que jeito que é o resumo? Ele apresenta as informações veiculadas na primeira notícia, apenas as informações veiculadas na última notícia sobre o desfecho do episódio, ou apresenta informações veiculadas nas sucessivas notícias sobre o desenrolar do episódio. 7.2. No texto sob o subtítulo Proteção Divina, que fato estaria sendo interpretado como possível proteção divina? Será que o fato de a água ter subido rapidamente por causa da parada de funcionamento de uma das bombas não fez isso? Ou não? O que vocês acreditam que aconteceu? O resgate já tinha sido concluído? Não tinha? 7.3. Compare os dois textos lidos. A notícia e reportagem sobre o grupo que ficou preso no complexo de cavernas na Tailândia. Tem aqui, examine o par de afirmações. Temos aqui as duas afirmações. Vocês vão ter que fazer o quê? Verificar aqui, sobre a data da ocorrência do fato. O que vocês acreditam aqui, Falar sobre a abordagem do fato, sobre a atualidade do texto, sobre a autoria do texto, sobre o teor do texto, certo? Então, onde N, aqui diz respeito mais diretamente à notícia, R, aqui diz respeito mais diretamente à reportagem. Então, por isso, N de notícia, R de reportagem, certo? Então, a nossa aula de hoje é essa, certo? Qualquer dúvida, só mandar mensagem que eu ajudo vocês, tá bom? Tchau!